Caiu como uma bomba. Pessoal, os áudios vazados do Adilson Batista desestabilizaram, a direção do Cruzeiro. Eu já te adianto aqui no canal Bastidores do Cruzeiro que existe sim uma pequena possibilidade do Adilson ser afastado das suas funções. Vamos colocar aqui na tela agora o pessoal da Band News, onde eles tratam ali, de fazer uma análise em cima deste fato. E o clima também na rádio pegou fogo, tá? Já te adianto, porque realmente mexeu com as estruturas, tanto da direção do Cruzeiro, a confiança do Alexandre Matos, o desenvolvimento ali tático também do Fernando Diniz, pois o Adilson Batista, juntamente ali com o Geraldão, conversam a respeito de, será que o Dudu tá na posição certa? Questionamentos que vão além da sua função, Hoje, então, direcionando ali outras questões, inclusive contratações de jogadores, a respeito até de dinheiro jogado fora. Só antes de te colocar esse vídeo aqui, a gente analisar esse assunto, tá? Te peço, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque você sabe, aqui você está no canal Bastidores do Cruzeiro, sempre recebendo as melhores informações do Cabuloso. Vem comigo, porque a gente não vai perder tempo agora e vamos entender tudo o que rolou sobre essa questão do áudio vazado aí, do Adilson Batista. Thiagão, bom dia. Bom dia, HG, bom dia, Valuzinho, bom dia, Elton Novaes, bom dia também ao nosso ouvinte aqui no Band News na área, 89.5. O assunto tá quente ainda aí, viu, HG? O áudio do Adilson Batista é o grande assunto do momento. Pois é, agora a gente já vai inclusive começar falando desse assunto, Thiago. De fato, a informação é de que o Pedro Lourenço mantém o Adilson no cargo. Mas isso causou algum tipo de ruptura entre o Adilson e a direção, ou Thiago? Na verdade, causa muito incômodo. As pessoas que estão hoje na direção de futebol estão incomodadas, porque são duras críticas do Adilson a todas essas pessoas, ao trabalho de todos que estão ali no dia a dia do futebol, ao trabalho de quem montou o elenco. No caso, o Alexandre Matos. O Alexandre Matos é quem montou esse elenco. Ele é o responsável por trabalhar o departamento de futebol do Cruzeiro em relação à busca de jogadores. E as críticas do Adilson são justamente a esses atletas. E assim, se me permite até incluir algo a mais, HG, é uma crítica que ele faz também ao trabalho do Fernando Diniz. Até porque ele critica, junto do Geraldão, que é quem está conversando com ele, o ex-zagueiro Geraldão, ele critica o posicionamento do Dudu. E quem escolhe o posicionamento do Dudu, convenhamos, é o Fernando Diniz. É o Fernando Diniz quem decide isso. Só para trazer para o torcedor como é que isso aconteceu, Everton, você estava falando aí que não sabia como aconteceu, eu consegui apurar. O que aconteceu nesse áudio foi o seguinte: o Adilson Batista estava conversando com o Geraldão e, cara, muitas vezes a gente está ali conversando com uma pessoa, está com o WhatsApp aberto e o Adilson acabou deixando o WhatsApp aberto e pressionando sem querer o botão de enviar áudio. O Adilson enviou esse áudio em um grupo de profissionais da Toca da Raposa 1, ou seja, de pessoas que trabalham nas divisões de base do clube. E aí tem mais de 100 pessoas nesse grupo. E quando o Adilson acabou vazando esse áudio no grupo da Toca da Raposa 1, esse áudio está circulando nas redes sociais e aí chegou até mim e eu consegui acompanhar, escutar um pouquinho do que disse o Adilson em relação à estreia do Cruzeiro na temporada. Esse áudio foi vazado na quinta-feira passada, dia seguinte ao empate por 1-1 contra o São Paulo, e é por isso que o Adilson vai falando algumas coisas sobre alguns jogadores. Então, para contextualizar o torcedor, o próprio Adilson, de forma sem querer, obviamente, vazou esse áudio, enviou esse áudio, encaminhou esse áudio em um grupo que tem mais de 100 pessoas trabalhando na Toca da Raposa 1, e aí esse áudio acabou viralizando nas redes sociais. Bom, a gente, sem mais delongas, obviamente, vai destacar esse áudio a partir de agora. Daniel Abreu está aqui, operando a mesa, e vai soltar esse áudio. Não é um áudio com uma qualidade considerável, não, mas dá para entender, né? E é compreensível, né? Principalmente quando o Thiago coloca pra gente como que foi a gravação disso, né? Não foi um áudio que a pessoa clicou ali e foi gravando com o objetivo de estar nítido. Foi alguma coisa que foi sem perceber. Acidental. E a gente já ouviu realmente... chama muita atenção aí as declarações do Adilson. Ô Daniel, solta esse áudio aí pra gente, por favor. Vamos tentar entender o que aconteceu e discutir sobre esse assunto agora aqui no Band News na área. Mas eles não compraram? Gênio compraram. E o negão lá, o João, entrou também, e aí? Esse último jogo lá, falou com o Juventude lá.
Peralta, como é que é? E o Paraguai, o Peralta? Vai, põe. Põe o quê, Adilson? Vai pôr o quê? O dinheiro que podia jogar fora, agora que vai querer. Viu? São dos dois. Ele fez 2 linhas de 4 e os dois. Aí daqui a pouco tem impressão pro Dudu jogar, aí o cara vê o Dudu acompanhar. O Dudu tá jogando na posição errada. Eu não vi o jogo, eu vi os lances. Eu vi os lances. E... Viu? Então deixa aí, meu filho. Até uns 10 minutos pelo tempo, depois ela fez alguma coisa. Depois o São Paulo partiu pra cima e começou todo o jogo. Marcelo, brincadeira. Mal? Caramba, a culpa é toma a posição dele. Demorado. O Ferreirinha lá, pô, como assim, né? Dando porrada, chegando nos caras. Bom, então, não é muito claro, mas pelo menos até onde eu captei, ele critica, e aí, inclusive citando os nomes do Jonathan Jesus, Peralta, eu ouvi alguma coisa do tipo dinheiro jogado fora, e há uma crítica também, Thiago, a posição errada que o Dudu vem jogando no time. Tem mais alguma coisa que você conseguiu pensar desse áudio aí, que não tem muita qualidade, mas dá para notar o que está sendo dito, e são críticas realmente à direção, de certa forma, né, Thiago? E também a comissão técnica do Fernando Diniz, né? E quando o Dudu tiver que jogar, como é que ele vai se posicionar? Então, sinceramente, Everton, eu acho que o Adilson foi descuidado, né? O Adilson foi muito descuidado em relação a isso. Eu sei que muitas vezes as pessoas não têm muita habilidade nas redes sociais, muitas habilidades para mexer ali com tecnologia, mas o Adilson poderia ter evitado esse deslize. Acho que ele mandou muito mal. Quando ele deixa isso vazar, quando ele fala sobre isso com outra pessoa que não está com contrato no clube, eu acho que ele comete um equívoco muito grave e, sinceramente, é algo que ele deveria ser repreendido de forma veemente. Não falo em demissão, mas ser repreendido de forma veemente, até porque o Adilson está ali simplesmente defendendo o trabalho dele, tá defendendo os jogadores das divisões de base. Ele acredita que os atletas da base deveriam ter mais oportunidades. Então, eu honestamente acho que o Adilson foi muito descuidado em relação a isso e que não pode se cometer esse tipo de equívoco, viu, HG? É aquele detalhe, Valu, tem coisas que você precisa tratar internamente, né? Não há como desconsiderar a importância desse assunto, né? E simplesmente, não vamos repercutir porque isso aí pode, o que pode ou não atrapalhar ou também não o trabalho do Adilson dentro do clube, seguramente não é a repercussão que nós estamos dando ao assunto, porque isso já está nas redes sociais. Isso já está rodando e a imprensa vai repercutir, porque é um descuido, mas acima de tudo é um assunto que você naturalmente resolve internamente. Tem coisas que, né, Matheus Pereira, Adilson Batista, melhor tratar internamente do que você expor e tal. Nesse caso, há uma diferença gritante ao que aconteceu com o Matheus Pereira, com os microfones e as câmeras, ou diante delas. No caso do Adilson, parece ter sido um descuido, mas que acabou repercutindo e vai repercutir ainda mais. Assim, eu vejo um pouquinho diferente, tá? Eu acho que não é algo grave o que aconteceu. Para mim, o que aconteceu a Adilson Batista poderia ter acontecido comigo num almoço aqui, juntamente com vocês, após os donos da bola, a questão da gravação. O Adilson, para mim, nada mais do que cornetou, tá? Aí a gente pode levar em consideração, sim, que uma corneta de um funcionário do próprio Cruzeiro, ela tem que ser vista de uma maneira diferente de uma corneta de um torcedor. O Adilson, a gente tem que lembrar, ele é torcedor do Cruzeiro também, mas hoje ele está na condição de funcionário, então ele acabou cornetando, e com relação aos dois jogadores, acho que ele leva muito mais em consideração a pouca utilização desses atletas. O Jonathan Jesus começou a ser um pouco mais utilizado nessa temporada, na outra temporada foi pouco utilizado, foi um investimento importante do Cruzeiro, eu entendo que é um investimento que pode, no futuro sim, dar retorno para o Cruzeiro, e o Peralta, para mim, ainda não se justificou. Assim,
na avaliação dos dois jogadores, eu não acho que foram apostas ruins, mas são jogadores ainda que não demonstraram a que vieram no Cruzeiro. E nem de acordo com o potencial ainda do Jonathan Jesus. Repito, eu acho que o Adilson cornetou a infelicidade que aconteceu a ele. Para mim, poderia ter acontecido comigo também. E a questão do Dudu, eu acho que passa longe de criticar o Adilson Batista, o Diniz, porque é uma questão também que, a longo prazo, imaginando que o Cruzeiro consiga avançar da maneira que pretende na temporada 2025, é uma questão a se ver se o Dudu vai aguentar fazer aquele serviço pelo lado do campo. Você acha que vai? Eu preciso de esperar a temporada passar. Eu não sei. Assim, eu não consigo cravar. O Dudu não é o Dudu mais de 2015. É o Dudu de 2025, né? Então, assim, não acho que o Adilson tenha cometido nenhuma falta grave. Claro, eu acho que pode ser feito, sim, uma conversa com sinceridade. Eu acho que é muito mais um incidente de alguém que tem as mesmas dificuldades que eu tenho com tecnologia e que esbarrou ali, falou, repito, eu entendo como uma corneta. Claro que ele tem que tomar mais cuidado por ser funcionário do clube. Mas, assim, para mim passa longe de estar causando uma celeuma. Não entendo que ele está indo de frente para bater com o departamento de futebol e muito menos o técnico Fernando Diniz. Oi, Thiago. Desculpa, eu te interromper, eu vi que... Deve estar vendo aqui vocês e eu vi que você estava levantando o dedo. Cara, me desculpa, eu discordo de você nessa. Eu discordo de você também, Thiago. Tá tudo certo, Tá tudo certo. Se vaza um áudio meu falando de você, é algo para mim muito grave. É algo absolutamente grave. Se vaza um ele tá falando de jogadores, Thiago. Um áudio meu falando mal do Eltinho é algo grave, cara. Ele tá falando de jogadores. Absolutamente grave. Mas ele tá falando mal da diretoria. Não, ele tá falando de jogadores que ainda não deram retorno e ele, nessa parte, ele tá... ele fala que é um dinheiro jogado fora com o jogador... Peraí. Porque não deram retorno. Não deram retorno ainda. Thiago, o dinheiro jogado fora... Ainda não, Thiago. O dinheiro jogado fora... Me ajuda. Me ajuda você, ó. Peraí, eu acho que só escutando o áudio novamente, mas pelas... Eu escutei o áudio 3 vezes. Essa foi a terceira ao vivo aqui, a gente escutando. Foi a terceira vez que eu escutei. Eu acho que a frase dinheiro jogado fora saiu da pessoa que estava ao lado do Adilson. O Geraldão. O Geraldão que tá ao lado dele. Isso. O dinheiro jogado fora não é uma frase que sai da boca do Adilson. Pelo menos foi o que eu entendi. Eu acho que o Adilson pode ser chamado a atenção para ficar mais esperto. Mas eu também, assim, eu vejo também como uma cornetagem, eu vejo que ele pontuou ali e que ele estava até bem tranquilo mas você estava bem tranquilo, ele não sabia que estava sendo gravado. Exato. Aliás, ele estava gravando sem saber que estava gravando. Isso, com as colocações dele. E vamos lá, ele pontua os dois atletas e fala que, e dá aquela, olha esses caras jogando, olha aí. Mas não deixa de ser uma crítica, né, a direção. É uma crítica. Ao fato de terem buscado. Então, é uma crítica exatamente a isso. Olha só quem que o Cruzeiro contratou. Esses caras não foram bem escolhidos. Mais ou menos como assim, desse nível nós temos na base. Desse nível nós temos na base. Isso. Só que, vamos lá. Eu acho que aí a gente está levando para isso, né? Não, a gente tem que fazer uma análise sobre as frases. Ele não falou sobre as frases. Se ele tivesse falado na categoria de base tem melhor, mas enfim, não. cada um dá é o seguinte, Valu, isso é interpretativo. A gente tem, é igual a gente escuta uma entrevista coletiva e vai pegando nuances. Exatamente. Você tem que... De repente, chega ao outro lado. Entre linhas. Foi dito também. HG, quando ele fala os gênios contrataram, é uma crítica para mim nítida. Claro que é. Isso. Aí sim, essa frase é dele. Os gênios contrataram. Essa é uma frase colocada de forma errada. Concordo com tudo. Com tudo. Agora, o ponto Thiago, isso caiu mal dentro da direção do clube. Eu não estou falando pro Pedro. O Pedro Lourenço é dono. É outra história. Inclusive, quem está bancando a permanência do Adilson no Cruzeiro é o Pedro Lourenço. Mas isso caiu mal diante da direção do clube? Absolutamente. Alexandre Matos, principalmente, que é quem é o responsável por tocar o futebol do clube, buscar as contratações, absolutamente incomodado. Isso foi levado ao Pedro Lourenço. Que, nesse momento, opta pela permanência do Adilson Batista, porque, nesse momento, quando vaza esse áudio, o entendimento do Matos, principalmente, é de que existe, talvez ali, entre aspas, um inimigo dentro do ninho. E aí, hoje, foi levado ao Pedro Lourenço, e o Pedro Lourenço já disse que não tirará o Adilson Batista das divisões de base. Pelo contrário, ele permanece nas categorias de base, porque é um homem de confiança do mandatário da SAF cruzeirense. Bom, lembrando que o Adilson Batista é colocado pelo Pedro Lourenço, e aí tem as aspas do Pedro Lourenço, exatamente para evitar
o tipo de coisa que aconteceu de o Cruzeiro perder o Vitor Roque. E aí a gente tem que lembrar quem estava envolvido na Operação Vitor Roque. Para o Vitor Roque sair do Cruzeiro, não era o Adilson Batista e sim o Alexandre Matos. Mas envolvido como assim? Na operação que tirou o Vitor Roque do Cruzeiro. Ele era Ele diretor, como diretor do ele era Atlético Paranaense. Exato. Não, Ele estava defendendo o clube dele. não, Thiago, eu não estou discutindo isso. Eu só estou falando que ele estava envolvido na operação. E que o Adilson Batista aí não são aspas minhas, são aspas do Pedro Lourenço. Entre outras coisas, foi colocado alguém de confiança na categoria de base para que a categoria de base do Cruzeiro não acontecesse mais o episódio Vitor Roque. Essas aspas não são minhas, são aspas do Pedro. Ponto. É só o que eu estou dizendo. O que o Alexandre Matos estava fazendo o trabalho dele, é claro que estava fazendo. Só que ele estava envolvido no episódio. Só isso que eu estou te falando. E aí, como diretor do Atlético Paranaense, ele sabia do valor da multa, foi lá, pagou e levou. Perfeito. O que não tem nada de errado, tem? Não tem errado. É do futebol. É do futebol. É só que assim, eu acho meio pesado colocar colocar o Adilson como um potencial inimigo do Cruzeiro, né? A ficha dele de serviços prestados ao clube é muito maior do que a do Alexandre Matos. Então, aí tá vendo o que é a interpretação? Eu, por exemplo, não coloco o Adilson como inimigo do clube. Cara, eu não coloquei nenhum. Esse tipo de situação, vamos trazer essa situação para a rádio aqui, para o nosso grupo. Já imaginou? Alguém de um outro setor da rádio, né? Isso. Que começa a cornetar o que a gente faz aqui, jogar contra, né? Remar ao contrário. Né? É uma coisa extremamente desagradável. O que nós precisamos saber se estão todos no mesmo ritmo, para o mesmo sentido. No mesmo barco, exatamente. Eu vejo isso. Eu acho que a gente aqui, não... Vamos lá, gente, vamos deixar claro. Não estamos aqui criando um debate para manchar a imagem de X ou Y. A gente está analisando um áudio que foi colocado e a partir do momento quando esse áudio vaza, ele se torna notícia. E temos que debater. Como vamos debater? A gente tem que pegar frase por frase e tentar analisar da melhor forma o que ela queria dizer. Pessoal, é isso que eu digo pra vocês. Parecia que tava tudo muito em paz, tudo muito calmo, né? E aí de repente acontece isso, o Adilson Batista deixa ali, meio que sem querer, né? O seu WhatsApp aberto, gravando um áudio, aí vai para um grupo com mais de 100 pessoas e acaba vazando e acaba indo, rodando pela internet e caiu aí como uma bomba, né? Parece, pessoal, que a relação realmente, assim, não está das melhores, tá? Não vou dizer que azedou, porque seria bem complicado falar isso, né? Mas, sabe quando tá aquele arranhão muito, muito profundo, né? Não causa ali um impacto gigantesco, né? De gerar uma demissão, mas cria uma rusga ali. Principalmente agora entre o Adilson Batista e o Alexandre Matos. E a gente vai ter que identificar nos próximos períodos. Porque agora tá ainda muito aflorada a situação. A gente vai ter que esperar os resultados disso nos próximos meses. Realmente não pegou bem e a gente quer saber a sua opinião aí. O que é que vocês acham, né? Acham que na posição de vocês, como diretores de futebol, vocês demitiriam o Adilson Batista por uma quebra de confiança ali por um comentário? Ou vocês acham que foi isso normal, que acontece, ele não falou nada demais? Quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Seguiremos juntos. Grande abraço, pessoal. Até mais, até daqui a pouco.